Olá, pessoal! Nesse estudo da língua, nós faremos o uso do hífen, tá? O conhecimento sobre o uso do hífen. Algumas palavras, né, ó, super-herói, super-realidade, super-resfriado, precisam do hífen. Alguns não. Supermercado, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver a seguir algumas regras, alguns itens que devemos prestar atenção para sabermos quando usar o hífen, tá? O hífen, a princípio, né, só para conhecimento de todos, é um sinal gráfico que é utilizado para separar os elementos de uma palavra. Em palavras formadas por derivação prefixal, por exemplo, o hífen é usado, ou melhor, é empregado considerando a terminação do prefixo e a letra inicial do segundo elemento da palavra, certo? Porque pela derivação ele é formado com dois termos. E aí, para separar um termo do outro, em alguns casos é necessário o hífen, tá? Então, aqui na página seguinte, ó, nós poderemos ver alguns deles, certo? A maioria dos prefixos, né? O emprego do hífen, aqui seus dados, eu vou ler um por um, e aqui alguns exemplos, tá? Então, olha, para esses prefixos, agro, ante, alto, contra, extra, foto, infra, mega, micro, mini, multi, neo, pluri, semi, sócio, tele, tri, ultra. Ó, usa-se o hífen quando o segundo elemento da palavra é iniciado por H ou por uma vogal igual à vogal do final do prefixo. Ó, anti-inflamatório, mesma vogal, então precisa do hífen. Infra-assassino, ó, A e A, precisa do hífen. Sócio histórico, começa com H, precisa do hífen, tá? Temos o caso também quando dobram-se as letras R e S, quando o segundo elemento é iniciado também por essas mesmas letras. É o caso do anti-rugas, não tem hífen, ele é conjuntamente escrito. Mini saia, ó, também, dois S's no lugar de saia, tá bom? Cyber, hiper e super. Usa-se o hífen quando o segundo elemento é iniciado por H ou R. Super, homem, hiperrealismo. Sob e sub, quando o segundo elemento é iniciado por H, por R ou por B. Emprega-se o hífen. Sub-humano, sub-roda. Co, emprega-se o hífen quando o segundo elemento for iniciado por H. Co-herdeiro, tá? Quando não, é junto, como por exemplo, coordenação, cooperativa, certo? Então não tem o hífen, são dois os, certo? Aqui, como inicia-se com H, co-herdeiro, então eu preciso do hífen. Mal, quando a palavra que segue o prefixo é iniciada por vogal ou H. Aí nós temos que colocar o hífen. Mal-estar, mal-humorado. Além, bem, recém, sem e vice. Esses prefixos sempre exigem o hífen, tá? Além-mar, bem-educado, certo? Recém-nascido. Então, esse quadro, ele é bem importante, tá? Para que vocês possam fazer a consulta quando estiverem fazendo exercícios e também para vocês já memorizarem, né? Colocarem aí em memória alguns casos, né, em que aparece que você tem que usar o hífen obrigatoriamente. É bom que você já vá fixando, memorizando esses casos, tá? Para ligar o pronome oblíquo átono ao verbo, formando uma mesóclise ou uma ênclise. No caso de, por exemplo, formar-se-ão, certo? Ou então,
contou-lhe o segredo, certo? Então, eu preciso usar o hífen. No último, ó, nesse último quadrinho, a gente tem a separação silábica no final da linha, certo? Quando não cabe uma palavra, né, numa linha, aí você obrigatoriamente precisa colocar o hífen e o restante da palavra na linha seguinte, tá? Aqui eu tenho alguns casos, ó. Separam-se as vogais dos hiatos. Saúde, coordenação. Separam-se as palavras dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Não pode ficar junto. Então, a gente tem que separar. Por exemplo, armário, carro. O car é uma sílaba, o ro, outra sílaba. Aqui eu tenho o exemplo de terra, professor, tá? Separa o S, separa o R. Não se separam ditongos e tritongos. Couro, ó, o e o permanecem juntos. Uruguai, guai, tritongo, não se separa, tá? Então, toda vez que a gente fizer uma separaçãozinha de sílaba, o hífen vai ser utilizado. Não se separam consoantes que iniciam a sílaba. Pneu, psicanálise, psicologia, tá? E assim por diante. E não se separam os dígrafos CH, LH, NH. Caminho, filho, tá? Sempre separados com o hífen nessa separação de sílabas. E depois, em palavras compostas que designam plantas e animais. Exemplos: andorinha do mar, ó, precisa do hífen. João de Barro, certo? Com hífen também. Erva doce, ok? Então, depois dessas explicações, vocês já estão aptos, tá, a responderem os exercícios da página anterior, 84, 85, 86, certo? Para fechar. Então, voltando lá no início, aqui, ó, uso do hífen, e vocês respondam até a página 86, tá bom? E faremos a conferência na aula online. Obrigada e até lá!